O avião que caiu levando o time da Chapecoense, a delegação do clube, jornalistas e tripulação, era único de uma empresa pequena que começou a funcionar em julho do ano passado, mas que já estava transportando seleções milionárias. Veja na reportagem de Flávia Freire. A empresa de aviação Lamia, Linha Aérea Mérida Internacional de Aviação, foi fundada em 2009 em Mérida, na Venezuela. Só em julho do ano passado, mudou sua sede para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Tinha só um avião operando, o que caiu. Desde sua fundação, essa pequena empresa transportava seleções milionárias, como a da Argentina e de vários times de futebol sul-americanos, como o boliviano The Strongest, os paraguaios Olímpia e Sol de América ou Atlético Nacional de Medellín, time colombiano que seria o adversário da Chapecoense. Nesse vídeo, o piloto e dono da empresa, Miguel Quiroga, que morreu no acidente, fala sobre isso. É uma satisfação para nós que eles nos hayan elegido, não? Havendo tantas empresas em Sudamérica, estão volando justamente com nós. Era a segunda vez que a Chapecoense viajaria com a empresa. A primeira foi em outubro. Nesse outro vídeo, gravado pouco antes da decolagem, na segunda-feira, o artilheiro Kempis brinca com a tripulação e se confunde ao chamar de piloto o assistente de voo, Romel Vacaflores. Vamos a hablar con pilotos. Aquí el goleador. El goleador, el Chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal en la mía? Uma final muito importante para nós, conduzido pela Lamia, nós estamos bem. Vamos que vamos. Entre outubro do ano passado e novembro deste ano, a Lamia fez 6 pedidos para a ANAC para fazer trajetos no Brasil. 4 foram negados. O último pedido de operação no Brasil negado foi o voo da Chapecoense. Os 2 pedidos que a ANAC aceitou foram de voos que trouxeram 2 seleções. Uma vez, este avião pousou em Natal com o time da Bolívia e em outra, trouxe a seleção da Argentina para jogar em Belo Horizonte. Por nota, a ANAC disse que os outros voos não respeitavam as leis brasileiras, que só permitem voos fretados com aeronaves dos países de origem ou de destino. Dos 3.000 quilômetros que o avião tinha capacidade para percorrer, já tinha voado 2.985. Numa entrevista que o porta-voz da Lamia, Mário Pacheco, deu ontem de madrugada pelo horário de Brasília, ele admitiu essa capacidade, mas disse que isso poderia ser ampliado. Sí, depende mucho los niveles de vuelo que utiliza la aeronave. Por eso la parte técnica va a ser la que determine en qué niveles de vuelo estaba y cómo podía mejorar la autonomía. O Jornal Hoje obteve o plano de voo da Lamia que transportava a delegação da Chapecoense e também um documento com o relato de uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de onde o avião partiu rumo a Medellín. Por telefone, o repórter Tiago Weltz tem as informações. Olá, boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos aí no Brasil. Bom, Evaristo, desde que a possível causa desse acidente começou a ser divulgada, eu acho que as pessoas ficaram com uma pergunta na cabeça, né? Como é que um voo foi planejado e para fazer um percurso que ele não conseguiria, que não teria combustível suficiente para isso, e como é que nenhuma autoridade se atentou para isso e impediu que esse avião decolasse? Bom, os documentos que a gente teve acesso hoje pela manhã aqui em Santa Cruz, na Bolívia, mostram que sim, pelo menos uma autoridade percebeu esse erro e fez um alerta. A autoridade é uma funcionária da ASANA, que é a Administração Autônoma de Serviços Aeroportuários e Navegação Aérea aqui da Bolívia. Ela registrou isso num documento que já faz parte da investigação sobre as causas do acidente. Ela disse que recebeu o plano de voo, que a gente também teve acesso, do despachante da Lamia e percebeu que nesse plano de voo o tempo de voo era igual à autonomia do avião, 4 horas e 22 minutos, e que isso não era normal e que isso era um erro. Ela então alertou o despachante sobre isso, mas ele insistiu que havia falado com o capitão e que esse era, sim, o tempo, o combustível e que eles conseguiriam chegar. A funcionária do Departamento de Navegação Aérea aqui da Colômbia insistiu com ele que isso estava errado e que ele precisava trocar o plano de voo. Mas ele respondeu que, para ela ficar tranquila, que eles fariam esse trajeto mais rápido. Como ele insistia em continuar com esse plano de voo, acabou desistindo de argumentar com ele. Essa funcionária não tinha autoridade para impedir que o avião passe.
Essa autoridade é do Departamento de Aviação Civil, aqui a ANAC da Colômbia. Essa agência de aviação civil ainda não nos respondeu por que esse avião, mesmo com o alerta de uma funcionária, decolou. O que aconteceu hoje pela manhã é que essa funcionária que relatou que fez o alerta sobre o plano de voo equivocado foi afastada do trabalho. Evaristo. Ok, Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Aqui no estúdio está com a gente o comandante Sucupira, que é presidente da APPA, é a Associação dos Pilotos e Proprietários de Avião, e ele veio aqui para a gente tentar entender esses diversos erros que aconteceram durante esse voo da Lamia. Eu queria que o senhor analisasse comigo o plano de voo. Aí eu queria que o senhor fosse me dizendo o que o senhor tem a dizer sobre essa rota, o que deveria ter sido feito. O plano de voo aparentemente está completo. O plano em si, ele tem o modelo do avião. Que é aquela parte lá em cima. Exato. Do lado, o local de que ele parte, o destino dele e o importante, a alternativa que seria Bogotá. E o tempo de voo que ele teria. O tempo de voo é aquele último, 4h22. Isso. Agora eu quero mostrar outros 3 documentos para o senhor, que a gente vai falando conforme esses documentos forem aparecendo. O primeiro documento, que era da funcionária, que alertou que havia problemas com a autonomia. Vamos ver esse primeiro documento, que é a funcionária do aeroporto alertando problemas de autonomia. Tem um segundo documento, que é quando a controladora alerta que é preciso mudar o plano de voo. E um terceiro documento que a controladora não insiste mais, depois dela ver a tranquilidade do despachante da empresa. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é se essa funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Serra não tinha autoridade para impedir esse voo. Ela provavelmente não, mas ela deveria ter reportado porque esse plano de voo não poderia ser aprovado. Um avião não pode decolar sem autonomia para chegar e pelo menos de alternativa em mais 30 minutos de voo. Ela então errou? Ela deveria ter alertado quem? Quem mandou que ela fizesse, porque essa investigação que ela fez não é normal. O plano de voo é apresentado, se não tem dúvidas, fica por isso mesmo. Como havia uma discrepância muito grande entre o combustível para o voo e o combustível que ele tinha, ela foi esclarecer perguntando se ele não tinha errado, se ele não tinha que mudar o plano. E ele disse que não, que estava aprovado. E quando ela insiste, ele disse, não, fica tranquilo, a gente vai voar com menos consumo, etc. e tal. E isso não existe em aviação. Comandante, que procedimentos deveriam ter sido adotados para evitar esse acidente? O plano de voo não podia ser aprovado, o avião não podia decolar do chão com esse plano de voo. E depois que aconteceu, o senhor acha que se o piloto tivesse falado a verdade no primeiro momento, reportado à torre que ele estava com problema de combustível, ele teria prioridade? Completa, porque veja, ele teve 3 chances de sair da burrada que ele fez. Me perdoe a grosseria da expressão, mas é isso. Quando ele passou por Bogotá, os alarmes de reserva estavam sendo acionados e se tocava como se escuta na gravação do áudio. Ele deveria ter alternado Bogotá. Não alternou por quê? Porque ele teria que pagar a taxa de pouso, taxa de decolagem e mais o combustível de Bogotá, que não é barato. Continuou o voo. Quando ele reporta que está chegando e o avião da Viva Colômbia diz que está com um vazamento de combustível e pede prioridade, que eles dão, ele devia ter reportado a prioridade, porque a dele era sem combustível. E ele tinha que entrar em primeiro lugar de todo mundo. Por que ele não reportou? Porque se ele reporta, a multa que caberia na empresa era uma multa muito séria e a suspensão dele como piloto de fazer um voo sem combustível para chegar no destino. Comandante, muita gente viaja de avião e agora muita gente fica apreensiva com esse assunto de combustível. Quando que uma empresa permite que o avião levante voo sem ter o combustível necessário para fazer essa viagem e mais um restante para casos de emergência? Nunca. O avião decola sempre com combustível, como manda o regulamento, para o destino, alternando. Caso ele chegue no destino e encontre qualquer situação na pista que ele não possa pousar, ele vai para a alternativa, ele tem que ter combustível para isso, e ainda mais, 30 minutos de voo sobre a alternativa a baixa altitude, quer dizer, com um grande consumo de combustível. Isso é o mínimo que ele tem que decolar, sempre. Senão o plano de voo não pode ser aprovado. A gente tem aqui no nosso telão um documento que é feito pelo representante da Lamia. Depois dele ter sido alertado da falta de combustível, de não ter o combustível suficiente, ele diz que não precisa se preocupar. Não se preocupe, está tudo bem. Então é ele dizendo que está tudo bem. Nós fazemos em menos tempo, quer dizer, não existe isso. Quer dizer, isso aí é coisa de país das bananas, não é possível. Como é que você vai dizer um ator... E o passageiro que não sabe disso, como é que viaja? Isso é impossível.
Quando a gente fala de avião, a gente tem duas coisas numa premissa. O avião, para mim, como piloto, é uma máquina perfeita, com manutenção certa, que voa dentro do gabarito. O piloto é um camarada treinado, reciclado frequentemente, pronto para o voo. Esses são os pilotos que nós temos na nossa aviação e como nós voamos, tanto é que você vê que o índice de acidentes na aviação é mínimo. Nós voamos pelo Brasil todo. Comandante Sucupira, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Hoje para analisar esses documentos que a gente recebeu. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês também. Muito obrigado. Bom, a gente vai conversar agora ao vivo pela internet com o repórter Tiago Eltis, que o Tiago tem novas informações sobre essas investigações. Tiago, como eu já disse, a gente está falando com você pela internet, portanto, nosso sinal não é 100%. Suas informações, por favor. Aqui na Bolívia, a investigação está restrita, por enquanto, à esfera administrativa. Quer dizer, é a Agência Nacional de Aviação Civil deles, a ANAC boliviana, que está tocando a investigação. Não há nenhum inquérito na parte criminal. E foi justamente essa investigação civil que acabou desencadeando esse documento que a gente conseguiu, que a gente acabou de mostrar aí, que é o relato da funcionária de um órgão da Agência de Aviação Civil. Essa funcionária recebeu o plano de voo e fez essas observações que a gente acabou de mostrar. Mas ela não tinha responsabilidade para esse voo. Não. E discutir aqui, justamente. Bom, infelizmente, o nosso contato com o Tiago Eltis não está a 100%, portanto, a gente não está conseguindo entender o que ele está falando. É um contato via internet, então a gente pede desculpas.